aí galera, tranquilo? Bora pra mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Thales Silva e hoje eu vou estar passando pra vocês 3 sugestões, 3 ideias, dicas, sacadas pra você incrementar a sua harmonia e fazer alguns acordes fora e dar um upgrade na sua musicalidade. Então, bora pra aula de hoje. Seguinte, a ideia é bem simples. Eu vou usar o tom de Mi como referência. E a ideia é a gente criar alguns acordes aqui, passar algumas sacadas para vocês de raciocínio, para você conseguir fazer alguns acordes fora do tom. Sabe aqueles acordes fora que dão um efeito muito massa dentro da música? Então, é isso que a gente vai falar nessa aula de hoje, só que tudo explicado, tudo mastigadinho. São 3 sugestões, então já deixa muito like aí para ter uma parte 2. Qualquer dúvida, comenta aí. Show? Eu vou estar usando aqui 3 músicas como referência, tá? Para não faltar aplicação. A primeira música vai ser a música Não Pare, que vai ser essa sequência aqui, ó. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. A outra música que eu vou usar como exemplo vai ser a música Pra Sempre, do Fernandinho. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é. E a outra música que eu vou usar como referência vai ser Ele Não Desiste. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar, nunca viu um amor tão grande assim. E pra fechar, outra música que tem uma sequência diferente é a música Caminho no Deserto. Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, esse é quem tu és. De boa? Então são 4 músicas, 2 delas têm a mesma sequência, mas propostas diferentes, e as outras músicas têm sequências de acordes diferentes, está aparecendo na tela para vocês. Por que a gente está trabalhando com várias músicas diferentes? Para vocês entenderem a versatilidade do que eu vou passar aqui. E a primeira sacada de harmonia é pensar no acorde diminuto, 1 grau abaixo, tá? Meio tom abaixo do acorde que você tá. Então, criar uma passagem dessa forma. Um exemplo. Se eu quero ir para o acorde Mi, meio tom abaixo do Mi, eu vou ter tô no Mi, meio tom abaixo, Ré sustenido. Faço um Ré sustenido diminuto. Posso fazer tríade ou tétrade para cair no Mi. Aplicando isso aqui na música Não Pare, ó. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Olha que efeito massa. Posso brincar com isso em todos os acordes. Exemplos, no Si. Eu quero fazer agora a passagem no Si. Meio tom abaixo do Si, eu tenho Lá sustenido. Faço esse Lá sustenido diminuto para cair no Si maior. Então, quem mandou largar a rede? Posso fazer também pro Fá sustenido menor. Quem mandou largar a... Meio tom abaixo do Fá sustenido, ó. É Fá. Passo um Fá diminuto, tétrade. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. Tem várias formas de aplicar isso, mas é uma baita de uma sacada. Você sempre pode aplicar um acordezinho fora ali ou não. Raciocínio básico desse aqui. Pensa em qualquer acorde como resolução, meio tom abaixo, aplica um acorde diminuto. Um exemplo, o último acorde que eu tenho aqui é o Lá. Antes de cair nesse Lá, eu poderia pensar meio tom abaixo de Lá, Sol sustenido, monta esse Sol sustenido diminuto, lembrando que o acorde diminuto ele é formado por intervalos de 1 tom e meio, 1 tom e meio, ó. Sol sustenido, meio, 1 e meio, meio, 1 e meio, meio, 1 e meio, aí ó, Sol sustenido menor. Sol sustenido diminuto aqui, ó. Acorde menor com a quinta bemol. E resolve. O acorde diminuto vai funcionar, cara, para qualquer acorde, seja maior, seja menor. Então, se o acorde é maior ou menor, você pode usar essa sacada aí. É uma baita de uma sacada, um baita do recurso. Vou fazer a aplicação do mesmo em todas as 4 músicas que a gente tem, tá? Para vocês entenderem. Então, fica o seguinte, ó. Quem largar a rede... Não pare primeiro. Quem mandou você parar? Você parar,
Outra música, Caminho no Deserto. Milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Isso é quem tu és. Outra música, Pra Sempre. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é. Música, Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. E olha que massa. Fiz uma aplicação diferente em cada acorde da minha música, para não ficar igual. Então você sempre tem essa opção de criar esse ornamento muito bacana com acorde de minuto. Dá para usar outros graus, mas isso é um tema para outra aula que eu vou falar para vocês. Então, deixa muito like aí essa primeira sacada. Show? Basicamente, a gente pensa meio tom abaixo do acorde de resolução. Se eu quero cair no Mi, penso meio tom abaixo do Mi. Se eu quero cair no Ré, meio tom abaixo do Ré, monto o acorde de minuto e acabou. Thales, não sei montar acorde de minuto. Comenta aqui que eu faço uma aula só falando disso. De boa? Segunda sacada que a gente vai pensar é basicamente o seguinte. A gente vai substituir o nosso acorde. Exatamente. Agora a gente vai tirar o nosso acorde que a gente tem e substituir pelo seu dominante. De boa? Vamos lá. Mastigadinho. Um exemplo aqui, eu vou pegar o acorde de Si. A gente está no tom de Mi. E eu vou substituir o acorde de Si. Não quero fazer o acorde de Si mais. Não quero. Então não vamos fazer o acorde de Si. Eu faço o dominante de Si. Quem que é dominante de Si? O quinto grau do Si. 1, 2, 3, 4, 5. Fá sustenido. Eu vou fazer um Fá sustenido maior com baixo na terça dele, que no caso é Lá sustenido. Então, eu tenho aqui, ó, Lá sustenido, Fá sustenido da minha mão esquerda, que é terça e oitava. Mão direita, Lá sustenido, Dó sustenido e Fá sustenido. Fá sustenido na primeira inversão, tá? Então, esse acorde aqui, ele é o dominante do Si. Então, posso usar ele como passagem para fazer Fá sustenido, Si. A ideia é a gente substituir o nosso Si pelo seu dominante, que no caso é Fá sustenido. Show? Mas a gente precisa enxergar isso dentro da música para a gente conseguir transpor. Então, exemplo, eu estou no tom de Mi. O Si é o quinto grau do Mi. E eu vou substituir o Si pelo seu quinto grau. Não confunda. O quinto grau do tom é o Si. Mas o quinto grau do Si é o Fá sustenido. De boa? Eu fiz um vídeo falando sobre dominante. Se vocês quiserem, eu vou deixar aqui na descrição. Só comentar aqui que eu mando o link aqui nos comentários para vocês, tá? Então a gente vai substituir o Si pelo seu dominante, Fá sustenido maior. Tá? Nem vamos colocar sétima, só o Fá sustenido mesmo, tá? Vamos aplicar na música Caminho no Deserto? Vai ficar o seguinte, ó. Substituir o Si pelo Fá sustenido, ok? Substituir o quinto grau pelo seu quinto grau. É viagem, mas fica muito massa. Um exemplo agora na música Não Pare. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te amar. Um exemplo na música... É que nas outras músicas a gente não tem o acorde de Si, né? Na música Pra Sempre, ó. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é. Outro exemplo, na música Ele Não Desiste. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Então a ideia é a gente substituir o Si pelo seu dominante. Tá, eu estou em qualquer tom, como é que eu faço isso? Pego o quinto grau do tom e substituo pelo seu dominante. O dominante é o quinto grau do acorde, tá? Então você tem que ter bastante esse detalhe para você não se confundir. Então é uma baita de uma sacada, é um baita de um recurso que dá para incrementar muito. Agora, e se eu mesclar a ferramenta que eu passei primeiro com essa aqui que eu passei segundo? Exemplo, música Não Pare. No meu acorde de Fá sustenido menor, antes do Fá sustenido eu vou jogar o diminuto, Fá diminuto, para cair no Fá sustenido menor. E eu vou substituir o meu Si pelo seu dominante. Então vai ficar o seguinte, ó. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto,
que a gente pode fazer a aplicação que fica muito massa é na música Caminho no Deserto. Vou substituir lá o Si pelo seu dominante, Fá sustenido, e vou jogar o Dó diminuto antes do Dó sustenido menor. Então ficaria aqui, ó. Milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Obviamente os dois às vezes fica muito exagerado, mas é só um exemplo prático. E a terceira ferramenta que eu vou falar para vocês é também uma ideia de substituição. Ou a gente pode usar também para acrescentar na harmonia, que é basicamente a gente pensar no campo harmônico menor do nosso tom e substituir o quarto grau, que é maior, pelo seu quarto grau menor. Tá? Basicamente, todo acorde, todo quarto grau, se a gente for analisar o campo harmônico menor, ele vai ser menor. Um exemplo aqui no tom de Mi. O quarto grau é o Lá, no campo harmônico maior. Só que no campo harmônico menor, o quarto grau é um Lá menor. Então, posso substituir o Lá maior por um Lá menor. Exemplo prático. No nosso acorde aqui, na nossa música Não Pare. Quem mandou largar... Em vez de fazer um Lá maior, eu vou fazer um Lá menor. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? E ele fica com um efeito muito massa, porque esse quarto grau sempre vai preparar para o primeiro grau ainda. Então fica muito legal. Tudo que eu estou fazendo aqui, seja o diminuto, seja substituindo o dominante pelo outro dominante, que consequentemente a gente tem isso, e também essa ideia do quarto grau, eu sempre vou abrir possibilidades. Um exemplo, para esse quarto grau aqui, eu não preciso simplesmente fazer o acorde menor. Eu posso brincar com a escala menor, que é a escala que eu estou dentro do acorde. Exemplo, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Tem um efeito muito, mas muito massa. Um arpejo, vem brincando com a escala menor. Eu posso brincar muito, muito, muito mesmo. Então é a baita de uma sacada. Um exemplo prático na música Caminho do Deserto. Primeiro acorde já é o Lá. Então eu tenho que tomar bastante cuidado. Ó. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho. Aqui o que eu fiz? Eu dividi o compasso. Fiz um compasso com Lá maior e um compasso com Lá menor. Por quê? O primeiro acorde da minha música, desse contexto aqui, é Lá maior. Então, se eu jogasse o Lá menor de cara, eu ia cagar com... Como é que eu ia tocar um Lá menor e o cantor ia cantar um Lá maior? Não tem como, ia ficar muito fora. Então, tem que ser coerente você pensar no contexto. Ó, Deus de milagre, Deus de promessa. Posso usar o Lá menor para fazer uma frase, um arpejo, só para incrementar. Na escuridão, esse é quem tu és. Outro exemplo, da música do Fernandinho, Pra Sempre. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado, pra sempre. Posso fazer um arpejo, aqui também dividi o compasso, fiz o Lá maior, depois o Lá menor. Poderia só tirar o Lá maior e já colocar o Lá menor de cara. São opções, contextos e contextos. Um exemplo, agora juntando tudo isso, como é que eu poderia fazer? Música Não Pare. Possibilidade, como é que eu poderia aplicar agora que a gente sabe as ferramentas? Ó, Mi maior. Quem mandou você substituiria o Si pelo seu dominante, que é o Fá sustenido maior com baixo em Lá sustenido. Volte para... Agora, esse nosso Fá diminuto, que é a nossa passagem que eu posso fazer antes do Fá sustenido, posso fazer ele com baixo invertido. Por quê? Para ter essa aproximação aqui, ó. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. E posso usar também como passagem. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Ou posso fazer um arpejo também, me apropriando também da escala diminuta do meu acorde que eu tô. Então sempre você vai ter mais possibilidades. Ó. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou... Quarta menor.
possibilidades, dá para brincar muito e experimentar. Então, a primeira ferramenta, você pode sempre, antes de qualquer acorde, maior ou menor, pensar meio tom abaixo, jogar um acorde diminuto. Na segunda ferramenta, você substitui o dominante do tom pelo dominante do dominante. Basicamente, eu estou no acorde Mi e o quinto grau é o Mi, é o Si. Eu vou substituir o Si pelo seu dominante. Isso também abre um leque de possibilidades. Abre bastante um leque de possibilidades. E o outro raciocínio que eu tenho é de fazer a quarta menor. Olha para a quarta do seu acorde, do seu tom, e substitui o acorde maior, transforma ele em um acorde menor. Isso abre possibilidade de você poder usar a escala menor do acorde que você está dentro do acorde, para criar um efeito diferente. Isso é muito massa para criação de frases, arpejos e etc. Tá? Então, brinca, aplica bastante. Curtiu o vídeo hoje? Deixa muito like, não é inscrito no canal, se inscreve aí, que tem vídeo todo santo dia. Bora pra cima, rumo aos 100 mil inscritos. É isso aí, tamo junto. Deixa bastante like nesse vídeo aí. Dúvidas, é só comentar, estamos à disposição aí. E se atente bastante ao detalhe, tá? Duas das ferramentas que a gente falou estão ligadas diretamente com o campo harmônico, com o quarto e com o quinto grau do campo harmônico. Então, se atente bastante a isso aí.